Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo que está indo agora para o YouTube à disposição de todos. Eu sou o Leandro Antônio Gatti, historiador com livros publicados na área de História do Futebol e que já lançou alguns vídeos com relação a futebol humanitário. Para quem tem acompanhado, sabe exatamente do que eu estou falando, especialmente com relação às ações sociais do futebol, que foram sempre tema das minhas abordagens em livros e nas questões de discussão promovidas aqui através do YouTube. Mas hoje, particularmente, eu chamo a atenção, especialmente nesse vídeo, porque tanto que o título, você já deve ter conferido aí, que seria as cifras futebolísticas que poderiam ter feito a diferença e a questão de uma lei mundial de responsabilidade social do futebol. Bom, vamos tentar brevemente aqui comentar a respeito disso, especialmente porque o Mundial de Clubes da FIFA, a primeira edição de Mundial, do torneio do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA chegou ao fim e foi revelado recentemente um pouco dessas cifras milionárias, Algumas fontes, inclusive já consultadas, revelaram que a FIFA distribuiu cerca de um bilhão de dólares em prêmios para os times participantes. Tanto os que participaram da fase de grupos ganharam seus milhões, depois vieram as oitavas de final, ganhavam outros X milhões, as quartas de final, as semifinais e, por fim, a final. E só para que tenhamos um exemplo, como foi mencionado, o Chelsea, que acabou sendo campeão, embolsou, ao final de sua campanha, um total de 115,2 milhões de dólares, o que corresponde a 640 milhões e meio de reais, ou seja, mais de meio bilhão de reais. Ou seja, muito, mas muito dinheiro mesmo. E aí vem o meu questionamento, A FIFA teve a capacidade de distribuir cerca de 1 bilhão de dólares em prêmios para que pessoas jogassem bola, Aí me pergunto, tudo bem, são os clubes mais poderosos do mundo que tiveram a capacidade de se classificar para esse torneio, que sempre estão envoltos em transações milionárias, contratando craques a peso de ouro, especialmente na Europa. E eu me pergunto, e não houve a mínima capacidade, não houve o mínimo de destinação que fosse para ajudar as vítimas das guerras, as crianças que morreram e ainda morrem de fome lá justamente na região da Palestina, uma das imagens mais cruéis registradas por esse mundo. Quer dizer, nenhum tipo de destinação foi dada para ajudar vítimas de guerras, ou até mesmo as guerras que ainda são travadas entre Rússia e Ucrânia, ou mesmo para qualquer projeto social, ou pelo menos qual é a divulgação que se faz disso? Não houve o mínimo de destinação, nem sequer, vamos supor, vamos ter a iniciativa de pelo menos doar $1 ou €1, na verdade dólar, porque o torneio foi realizado nos Estados Unidos, $1 a mais de ingresso que seria destinado para alguma campanha humanitária. Poxa, especialmente com todos esses conflitos acontecendo, a FIFA, será que não teve a capacidade de pensar numa ação humanitária, especialmente nesse momento que ela realizou a primeira Copa do Mundo de clubes, com cifras tão altas, cifras tão milionárias que poderiam ter feito a diferença na vida de incontáveis pessoas, especialmente atingidas por esses conflitos. E eu comento isso justamente porque no vídeo anterior eu comentei sobre as ações sociais do futebol. Os meus livros aqui são exatamente sobre isso, exatamente para quem não viu o vídeo anterior. Tem a ação social do futebol, onde eu comentava como na época do amadorismo os chamados craques de futebol não ganhavam para jogar, pelo contrário pagavam para jogar e ainda por cima encontravam tempo para fazer jogos beneficentes, para beneficiar qualquer vítima de guerra, de acidente. A Cruz Vermelha solicitou jogos para a seleção brasileira naquela época do amadorismo e havia o pronto atendimento das entidades organizadoras do futebol em atender esses pedidos internacionais. Depois, inspirado nisso, eu fiz a campanha de doação de sangue com as torcidas organizadas em colaboração com o Rotary Club de São Paulo Oeste. Isso foi retratado nessa obra
que é parte real e parte ficção, que é quando o futebol salvou o mundo, onde eu chego numa parte utópica, onde os princípios humanitários do futebol são readaptados para a realidade do século XXI e são usados em larga escala, ou melhor, em escala mundial, para promover o financiamento até de pesquisas científicas, até mesmo da exploração espacial. E até abordei a questão da participação do Brasil na Copa do Mundo de 1938, quando começou a se incutir essa ideia de a pátria de chuteiras ou de país do futebol, melhor dizendo, né, que foi desenvolvido de forma ainda embrionária no governo de Getúlio Vargas, em plena época da ditadura de Getúlio Vargas do Estado Novo, sendo que sua filha, Alzira Vargas, foi até a madrinha da seleção brasileira, ou seja, essa forte ligação política, identificação, ou seja, os poderosos já percebendo a influência do futebol nas massas, então tentando usar o futebol para canalizar justamente vamos dizer assim, a força popular em prol da causa justamente do governo, da pátria, né, de acordo com os interesses do governo, ou seja, o futebol sendo usado como instrumento de manobra justamente das grandes massas. Mas isso é porque os poderosos perceberam o potencial de mobilização social promovido pelo futebol e desde então procuraram de forma muito forte explorar tudo isso. Até os mesmos intelectuais que antes eram contrários ao futebol, como por exemplo Monteiro Lobato, depois passaram a defender justamente o futebol como um instrumento de propagação de ideias e de mobilização social, por assim dizer. Ora, se isso tudo é fato, então o meu questionamento ainda vale. Para onde foi todo esse dinheiro? Somente para enriquecer os próprios clubes que já são ricos e já contratam craques a peso de ouro? Não que os clubes não tenham o direito de fazer isso, ou os jogadores não possam ganhar as suas fortunas. Não se trata justamente assim de questionar isso, embora muitos profissionais que se dedicam a pesquisas de ponta e médicos são bem menos remunerados do que pessoas que são consideradas craques de futebol. Mas a grande questão não houve a mínima capacidade de destinação, mínima que seja, de fundos, né, justamente de rendas, justamente considerando toda essas cifras milionárias ou até bilionárias que a FIFA generosamente distribuiu para os clubes participantes, para que houvesse investimento para ajudar as vítimas de guerras, para projetos sociais ou até mesmo programas científicos. Ora, para quem acompanha, por exemplo, os anúncios de uma organização como, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, eles vão ao ar a toda hora, pedindo por doações para que possam atender pessoas, salvar vidas ao redor do mundo, em algumas áreas mais pobres, onde muitas vezes eles são a única organização que estão lá na linha de frente, tentando fazer a diferença e que pode realmente salvar vidas de inúmeras pessoas. Ora, se eles pedem R$30 de cada pessoa, por que justamente uma organização como a FIFA não pode planejar torneios e destinar rendas para ajudar também? Onde está, na atualidade, esse caráter humanitário que o futebol tinha de forma forte, muito forte na época do amadorismo e nessa época agora de futebol profissional tão milionário, bilionário? Será que não existe essa capacidade de destinação de rendas? Este, de novo, é o meu questionamento. Eu até sou a favor de uma criação, da criação de uma lei de responsabilidade mundial do futebol que fizesse com que os clubes ao redor do mundo inteiro, né? Lógico que não exatamente assim, mas que tivessem condições de fazê-lo, especialmente os mais bem financeiramente remunerados, os que são mais bem-sucedidos financeiramente, tivessem essa responsabilidade de se comprometer a doar pelo menos uma fração mínima para projetos sociais e ajuda humanitária. Por exemplo, no caso do Brasil, se fosse, por exemplo, o Campeonato Paulista, que é um campeonato regional, poderia destinar R$1 de cada ingresso acrescido no preço do ingresso, de forma a já ser destinado aos projetos sociais, mas sem onerar de forma alguma os clubes. Em escala mundial, poderíamos pensar em $1 a mais os ingressos, né? Ou então, por exemplo, falando na Europa, que seria o euro. Ora, uma medida que não, de forma alguma, seria como praticamente se não houvesse nada, acrescentando uma unidade, né, seja $1, €1, R$1, os clubes de forma alguma seriam onerados com isso, né? E ainda iriam promover
uma grande benfeitoria em larga escala. Muitas pessoas, muitas entidades poderiam ser ajudadas. Então, mais uma vez, eu sou a favor de uma criação de uma lei de responsabilidade social do futebol, não só em escala local, vamos dizer assim, municipal, estadual ou federal, seria em escala mundial. Esse é o meu recado que eu deixo aqui mais uma vez. Eu parabenizo a FIFA pela bela organização do evento, mas questiono justamente essa parte de destinação de rendas. Poderia ser feito, poderia ser pensado para uma próxima edição, especialmente porque a FIFA promove For the Game, For the World, ok? Como costumam divulgar justamente para o grande público em nível mundial. Ora, se é pelo jogo, se é pelo mundo, se é como propagam justamente nos seus anúncios, nos demais diversos meios de comunicação, de que quem ama o futebol ama o mundo, porque o futebol mobiliza o mundo, aí está então esse questionamento e esse pedido para que haja a destinação de rendas de jogos e torneios, especialmente tão milionários ou bilionários, para que haja ajuda ou destinação de rendas para exatamente ajudar vítimas de guerras, beneficiar projetos sociais, humanitários e científicos, enfim, que podem ser altamente beneficiados por toda essa destinação de rendas. Aqui está mais um recado que eu deixo, e se você gostou, compartilhe isso com os seus contatos. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção.